Quero saudar a minha igreja com a paz do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus esteja com cada um de nós nesta manhã. Saudar também a igreja que está acompanhando o culto via internet. Nós temos muitos internautas que acompanham os serviços da igreja. Estamos até trabalhando aí para conseguirmos atendê-los melhor. E eu estou feliz porque sou pastor de São Caetano do Sul. E essa semana eu estava pensando que Deus me enviou para cá para amar vocês e ser amado por vocês também. E um coração crente, um coração cristão, cabe bastante amor, bastante carinho, e cada dia mais o Senhor vai agregando novas pessoas. Eu estou tão feliz por rever aqui a família Beato, feliz por rever a dona Noemi, sua filha Silvia, a neta também. Parece que vieram mais pessoas junto, né? Obrigado por estarem conosco, uma alegria muito grande. Se vocês quiserem que a igreja os conheça, fiquem de pé, por gentileza. Olha aí, sejam bem-vindas, viu? É uma alegria estar com vocês aqui e aguardem que nós chegaremos lá, tá bom? Elas moram pertinho da nossa escola adventista, vieram pela primeira vez há poucos dias e nós estamos muito agradecidos de vocês estarem conosco aqui. Obrigado pela confiança e a companhia de vocês também. Dona Noemi, eu não esqueci seu nome, né? É Sara a neta, né? Essa é a Sara. Esther. E a outra? Mariane. Nós temos a Mariana, agora temos a Mariane. Obrigado por estar conosco. Pode se sentar. Deixa eu conhecer quem mais está conosco aqui, que é amigo da igreja, convidado, que eu estou há pouco tempo aqui na igreja, 6 meses mais ou menos, né? Tem mais alguém que está conosco aqui, que é convidado da igreja? Levante a mão, deixa eu ver. Olha, que legal você é amiga desse povo aí do Cacá? Janeire, que legal, você está muito bem acompanhada. Obrigado por estar conosco, viu? A gente fica agradecido a Deus por receber pessoas em casa, né? É tão bom, tão maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã vai ter uma festa lá no Colégio Adventista. Imagina só, com esse friozinho, o cardápio vai ser uma feijoada. E aí você fala, nossa pastor, mas tem orelha de porco, tem pé de porco, joelho de porco? Não. Esse pessoal aqui aprendeu a dar uma trollada, sabe? Nesse negócio de orelha de porco. Em lugar de colocar a orelha do porco, coloca um pedaço de berinjela que parece uma orelha do porco. O pessoal dá uma ajeitada legal, coloca ali um queijo defumado que dá aquele sabor especial. É em comemoração aos aniversariantes, tá bom? Vai ser amanhã, e interessante que nós teremos também uma palestra proferida por uma médica gerontóloga. O nome dela é a doutora Jacira. E eu gostaria de incentivar os irmãos da igreja para que se manifestem. Foi preparado um almoço para 60 pessoas. Eu estou até pensando em matar a aula amanhã para assistir ou para ir lá comer essa feijoada. Mas tá ok, irmã Raquel? Obrigado pelo seu cuidado com os nossos mais idosos. Essa semana aprendi a idade da maturidade. Legal, né? Idade da maturidade. Então eu quero agradecer o empenho de vocês. Quero fazer também uma menção honrosa aqui, porque nós tivemos um concurso para toda a nossa irmandade, e no meio de mais de 3.000 concorrentes, a nossa representante foi a Francine. Cadê ela? Está ali, a Francine. E nós fomos a semana passada para receber o prêmio. Sabe quando você ganha, mas não leva?
Foi isso que aconteceu. Ela ficou entre os 10 classificados. Mas um detalhezinho assim, mínimo. Na hora de entregar a prova, passou 30 segundos. E a nossa campeã ficou tristinha. Mas foi só por um momento. Nós estamos orgulhosos, espiritualmente falando, por tê-la como nossa boa representante. Em todo o estado de São Paulo, você foi a 9ª classificada. Só não foi premiada por causa do cronômetro, mas Deus te abençoe e te guarde. Parabéns, viu? Muito obrigado por ter se esforçado para estar lá. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 31. E enquanto você abre a palavra, vamos pedir a bênção do Senhor. Nosso bom Deus, nosso Pai, aqui estamos como família do Senhor para recebermos o alimento espiritual. Colocamos-nos diante do Teu trono com um coração humilde, rogando sabedoria, entendimento e a instrução do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja viva, poderosa, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E que ao término desta mensagem, todos nós saímos daqui mais convictos da salvação que um dia o Senhor nos ofereceu, nos oferece e nos oferecerá. Humildemente oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Lucas, escrevendo a história do povo de Deus no Novo Testamento, ele conta a história de um carcereiro. E aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o verso 31, tem uma resposta impressionante. Porque o verso 29 diz que o carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas e tirou-os para fora dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você se lembra dessa história? Eles estavam presos e a responsabilidade deles, dos que estavam ali como guardiões, era mantê-los presos, porque eles estavam fazendo um trabalho muito poderoso de evangelização. E esta é uma pergunta que muitos de nós ainda temos guardado em nosso coração. O que é que uma pessoa precisa fazer para ser salva? O que é que eu preciso fazer para me salvar? Durante algum tempo ali no passado, alguns teólogos começaram a ensinar de que se você aceita Jesus uma vez na sua vida, você está salvo e salvo para sempre e que ninguém mais pode tirar de você a bênção ou o benefício da salvação. Esta é a definição de uma salvação pontual. Num determinado ponto você é salvo e não importa o que você faz dali por diante, você continua sendo salvo. Mas a pergunta que vem é: a Bíblia, ela tem conivência com este pensamento de que uma vez salvo, salvo para sempre? Nós vamos perceber através da leitura de alguns textos e algumas explanações de que a salvação não é uma experiência num ponto na sua vida, mas que salvação é uma experiência dinâmica. É uma experiência dinâmica. Volta para a minha tela, por favor, tela principal. A minha tela. Isto. Salvação, experiência pontual ou é uma experiência dinâmica? Essa é a pergunta. Por quê? Porque tem gente que imagina que aceitou Jesus e não importa o que vai acontecer daqui ao dia da sua morte, que você estará salvo e salvo para sempre. Porém, na palavra de Deus, nós encontramos em Romanos capítulo 8, verso 24, esse texto de Paulo muito poderoso que diz: porque na esperança fomos salvos. Percebe que o verbo ser está no passado. Ele coloca aqui a salvação como uma experiência pretérita.
algo que aconteceu lá atrás. Na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então ele coloca algo no passado, mas já prefigura esta sensação de que a experiência que eu fui salvo é também uma experiência do dia de hoje, do dia atual. A minha salvação é hoje. Inclusive, na meditação matinal desta manhã, foi citado um texto do livro Caminho para Cristo, a página 70, onde diz: consagrai-vos a Deus cada manhã. Fazei disso a vossa primeira tarefa. Então, a salvação é um processo dinâmico que envolve o meu passado. Um dia eu fui salvo pela graça de Jesus. Jesus me encontrou, e quando Ele me encontrou, Ele me abraçou, e a sua graça me envolveu. Eu não fiz nada para merecer, mas Ele fez tudo para que eu merecesse. Eu era um pecador, você era um pecador, nós nascemos em pecado, diz o Salmo 51, eis que em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, depois que o pecado entrou neste mundo, lá no jardim do Éden, os descendentes de Adão e Eva nasceram já com a natureza chamada natureza pecaminosa. Antes que o pecado entrasse, a tentação era algo que vinha de fora para dentro. Hoje nós temos o que é chamado pela Bíblia de epitomia, que é um desejo mórbido que você e eu trazemos na descendência genética de uma informação que nos impele para fazer aquilo que é errado. Então todos nós carecemos desta graça divina, e um dia, quando esta graça te abordou, quando essa graça te encontrou, ela te envolveu. E talvez ela chegou embrulhada para você num papel de presente diferente do que chegou para outra pessoa. Porque a salvação é um processo individual. Ela não é coletiva. Deus amou o mundo de maneira geral, para que todo aquele individual... Lá em Tito, capítulo 3, o verso 5, também encontramos mais uma expressão que diz: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Percebe aqui novamente? O verbo salvou está no passado, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. É o que Deus faz. E daí o apóstolo Paulo fala assim: olha, aquele que mentia, não minta mais. Por quê? Porque a minha vida passou por um processo de regeneração, um processo de transformação. Foi isso que Nicodemos não conseguia entender quando ele esteve com Jesus lá no jardim. E ele falou: tem que nascer de novo. Mas como nascer de novo? Então o nascer de novo é gerar na nossa mente a inimizade contra a natureza humana caída, pecaminosa, que você e eu já nascemos com ela desde quando Adão e Eva pecaram. Então, este verso mostra para mim que a salvação é um fato histórico, passado, no pretérito. Ela já aconteceu na minha vida. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 1. Os versos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes, olha o tempo que está o verbo, no passado, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos deixar bem claro, cristalizado em nossa mente, esta segurança da certeza plena de que um dia Jesus nos garantiu a salvação pela graça, não mediante a obra que você fez, não mediante estudo bíblico que você deu, não mediante deixar de comer isso, não mediante deixar de comer aquilo, não qualquer obra que você e eu façamos, não nos garante mérito de salvação. Você não é salvo porque obedece, mas você é salvo para obedecer. Deus te dá a libertação do pecado para que você tenha liberdade de escolher fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus diz: escondi a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Existe uma luta tremenda para entender isto. Algumas pessoas vão às vezes no antinomianismo, que é contra a lei. Nós não somos contra a lei. Nós somos a favor da lei, mas nós temos que entender que a salvação é um processo de inteira responsabilidade, primeiramente divina.
Tudo o que você e eu precisamos para ter salvação já foi feito por Cristo na cruz. Não depende mais nada de Deus. A salvação hoje depende apenas do ser humano, no sentido de escolher aceitar o que Jesus fez na cruz do Calvário, por você e por mim. Então a salvação, neste aspecto aqui, ela é pretérita, ela já aconteceu, ela é um fato histórico em minha vida. Agora, e hoje, o que acontece? No livro de Romanos, capítulo 5, e se você quer entender bem sobre salvação, decore o livro de Romanos, onde Paulo fala aos cristãos de Roma. E ele menciona ali com muita clareza, logo muito mais, sendo agora, percebe? Sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui contrapõe as duas questões, o passado e o presente também. Ou o futuro, digo melhor. Porque quando ele menciona sendo agora justificados, o que é a justificação? A justificação é o ato de Deus considerar perfeito alguém que é imperfeito. Eu tenho aqui na minha igreja 2 grávidas que estão aguardando o dia de terem os seus bebês, né? Uma delas é a Cleo e a outra é a nossa querida secretária. No dia que nascer o vosso bebê, e oramos a Deus que seja saudável e perfeito, provavelmente vai nascer sem cabelo ou com pouco cabelo, não vai falar, não vai andar, não vai ter dentes, e a gente vai olhar e falar assim, olha que coisa mais perfeita. Deu para entender que naquele estágio, naquele momento, é quando Jesus te encontra, e do jeito que Ele te encontra, Ele considera você justificado pela fé. Naquele momento, Deus considera você como se você nunca houvesse pecado. Naquele momento que você aceita Jesus, é como se Deus tirasse você de dentro de um poço do pecado e colocasse você aqui. E daqui por diante você vai andar em novidade de vida. É aqui que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui você vai ser conduzido a partir daquilo que você alimentar a sua vida espiritual, mediante a leitura da Bíblia, mediante a oração, mediante o ministério que você realiza. Então você é salvo para obedecer. Você não é salvo pela obediência, você é salvo para obedecer. Coloca isso no seu coração. Ninguém é salvo para ficar vivendo a mesma vida, porque do contrário a salvação é inócua. Agora, se Jesus entrou na vida de uma pessoa, esta vida vai ser diferente, vai ser uma nova criatura. Por isso Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque você vai sendo transformado pela renovação da mente. Como Paulo fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu entro num processo diário de sendo agora justificado pelo seu sangue. O sangue o que é? Vida. Pela vida de Jesus. É a vida de Jesus que me... Eu não tenho nada, você e eu, nós não temos nada que oferecer a Deus. Foi o que o carcereiro falou assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Jesus, será salvo, tu e tua casa. Olha esse texto de Efésios. Por quê? Pela graça sois o quê? Em que tempo está o verbo aqui? Passado, presente ou futuro? Pela graça sois, eu sou, tu és, ele? Eu fui, é passado. Eu sou, é presente. Você percebe que a Bíblia está descrevendo para a gente que não existe a possibilidade de que uma vez você foi salvo, você está salvo para sempre, porque aqui está dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé. E ainda acrescenta que não é uma coisa que vem da gente, não vem de vós, é o que? É um dom, um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém o quê? Se glorie. O ser humano ele é dado a se ufanar. Então eu sou salvo, você é salvo, nós somos salvos. Pela graça de Deus, mediante a fé, por meio da fé, não é por dom, por obras, é dom de Deus, é uma dádiva que Deus te dá. Porque se você fez alguma coisa e você tem mérito, então não faz sentido a morte de Jesus na cruz. Agora, tudo o que você faz, aí Paulo vem falar assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque este é o homem, é a mulher, o ser humano, nascido da água e do Espírito. Então, quem opera em minha vida não sou eu, porque Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, vivo no poder do Filho de Deus.
que me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim. Olha só Romanos, voltando novamente a Romanos 5, verso 8, verso 9. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Uau, que bênção. Sabe que você está condenado? E alguém fala assim, está livre? Não há mais nenhuma condenação? E eu gosto do texto de Paulo, porque Paulo fala com muita clareza. E por que Paulo fala com tanta clareza? Porque Paulo pregava para um público que tinha saído recentemente de um sistema em que as pessoas tinham que fazer uma série de sacrifícios a fim de que fossem alcançados pela graça divina. O problema não estava no Evangelho, mas na interpretação. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça, não pela obra. Quando o pecador vinha, trazia o cordeirinho lá no santuário, colocava a mão, fazia a sua oração, confessava o seu pecado, cortava o pescoço do cordeirinho. Ele tinha que ter fé que aquele cordeirinho representava Jesus, o Cordeiro de Deus. Daí a razão, porque quando João Batista, primo de Jesus, vê Jesus vindo, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o Apocalipse fala tanto no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e que se lavaram no sangue do Cordeiro, porque a vida está em Jesus, no seu sangue. Então nós temos que ir a Cristo. É Ele que é a fonte da salvação. E Deus dá a prova desse amor para conosco. De que maneira? Que Ele morreu por nós quando a gente não estava nem aí com Ele. Quando todos nós éramos ainda o quê? Pecadores. E agora eu pergunto, a gente parou de ser pecador? Eu não parei de pecar, infelizmente. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Olha que bonito este verso de Romanos 5, verso 1. Isso aqui encheu o coração de Martinho Lutero. Ele fala assim, justificados, pois, pela fé. Tenhamos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Ter paz é ter a certeza de que o meu passado está consertado com Deus. Nenhuma condenação há. Sabe o que é isto? Nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. E esta manhã eu quero que você vá para casa com esta segurança, vibrando, certo, seguro, de que ninguém intentará acusação contra você, porque é Deus quem morreu por você. Porque às vezes você fica preocupado, mas e o meu passado? O seu passado está com Jesus. E o seu futuro também está nas mãos dEle. Porque é Ele quem opera tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Nós temos que viver essa esperança, nós temos que viver essa convicção. Não podemos dormir desesperados, dizendo, será que eu estou ou não salvo? Não é você, é Jesus. Agora, o que é que você pode fazer? É dizer sim ou dizer não. É quando você abre a sua vida e o seu coração. E aqui então vem um outro estágio da salvação. Olha o que Paulo fala em Romanos, em Hebreus capítulo 12. Segui a paz com quantos? E a santificação, sem a qual ninguém verá? O nosso problema, sabe qual é? É que nós temos uma ideia de santidade muito agregada à nossa raiz cristã tradicional. Quando nós pensamos em santo, nós pensamos numa imagem e uma auréola ao redor da cabeça. Essa é a imagem que todos nós temos, a nossa herança tradicional cristã. O que é santidade? Santidade não significa perfeição. Santidade é a conformação da vontade do homem com a vontade de Deus. É isso que é santidade. Cada vez que Deus me revela uma nova parte da verdade plena em Jesus, eu busco harmonizar a minha vida com a vida de Jesus. É a pergunta que você e eu fazemos. O que Jesus faria se Ele estivesse aqui, neste momento, em meu lugar? Como Ele viveria? O que Ele responderia? Como Ele retornaria essa questão assim e assim? Como Ele compraria? Como Ele venderia? Como Ele namoraria? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, onde é que eu encontro paz? Em Jesus. Ele me dá a garantia da paz. Ele me oferece essa certeza.
Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 14, pois o pecado não terá o quê? Domínio. Você alguma vez já se sentiu dominado por alguém? Tem pessoas que são dominadoras, não tem? Um marido dominador, uma esposa dominadora, um filho dominador, um patrão dominador. Você vive uma vida de angústia. Quando você e eu nascemos de pai e mãe, biologicamente apenas, nós nascemos assim, debaixo do domínio. O pecado tem o domínio na nossa vida e nós não temos muita coisa que fazer. É Ele quem gera em nós este sentimento de dependência. E Paulo chega a dizer assim, olha, eu tenho uma luta comigo, qual é? O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. E eu lembro, acho que se eu estou repetindo, me perdoe, mas o Lucas, quando era pequeno, eu falei, não faz isso, meu filho. Entendeu? Entendi, pai, entendi. Daqui a pouco está lá o Lucas fazendo de novo. Lucas, não faz isso, já falei para você. Lá pela terceira vez, o meu sangue italiano ferveu. Eu não falei para você não fazer isso? Falou. E por que você está fazendo? Porque eu não queria. Mas aí que eu fiquei mais assim. Eu falei, mas como, meu filho? Quando eu falei como, bateu um sino na minha cabeça. Belém, Belém. Acorda, pastor, acorda para a vida. A natureza humana do meu filho, essa que dominava ele ainda, estava dizendo para ele, faz. E ele dizia, não, eu não posso. Meu pai disse que não, mas faz. Pai, eu não queria, mas eu fiz. E eu chorei com ele também, porque eu entendi a luta de todo ser humano naquele momento. Então, o pecado não vai ter domínio. O que quer dizer isso? Que você não vai ser mais um escravo. Vai deixar de pecar? Não. Só que o pecado não vai reinar na sua carne. O pecado vai acontecer não como uma coisa cotidiana, mas será o quê? Como que um acidente. Você vai sentir uma tristeza tremenda quando você comete o erro. Diferentemente de quando você não conhece o Evangelho, e você faz o que faz de errado, e você não tem nenhum senso de culpa. Então o Espírito Santo começa a colocar em você a necessidade da dependência de Deus. É onde você começa a viver uma vida diária com Cristo. E olha só o que Naum diz, que é a terceira fase da salvação. O que é que projetais, vós, contra o Senhor? Ele destruirá de vez, e não se levantará por duas vezes o quê? A angústia. Eu quero mostrar para vocês um gráfico que vai ajudar a gente a entender a dinâmica da salvação. Aqui nós temos o nome do estágio, nós temos o benefício, a duração, e depois embaixo nós temos algo mais. A parte do estágio é uma autoanálise. Em que estágio você está e aonde você quer chegar esta manhã. Primeira coisa, o primeiro estágio da salvação é quando você recebe Jesus como seu salvador pessoal. Naquele momento você deixa de ser um condenado. Naquele momento o benefício que você tem, você é livre da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nasceram de novo. Então, naquele momento você pode cantar, salvo em Jesus, meu mestre, gozo o prazer da paz. É nesse momento que você aceitou Jesus. Naquele momento você está livre da condenação do pecado. E é interessante que dura quanto tempo? É um instante. E é aqui onde mora o perigo de muita gente pensar que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora veja só. O segundo estágio da salvação é o quê? A santificação. A santificação, você tem um benefício, que como nós acabamos de ver agora, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você continua pecando, mas não como um escravo. O pecado passa a ser um tropeço, uma escorregada. O justo cairá, mas não ficará prostrado. Então você tem esta fase da santificação. Consagrai-vos a Deus, fazei disso cada dia a vossa primeira tarefa. Está na meditação matinal de hoje, repito. Caminho a Cristo, página 70.
É justificação pela fé. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo. E este período da santificação dura quanto tempo? A vida toda. Como assim a vida toda? Até o último dia que você respirar, terá durado o seu processo de santificação. Mas, pastor, então o que é a santificação? É a conformação da minha vontade com a vontade de Deus. Então tem pessoas que falam assim, não, o que eu faço não importa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, importa sim, sabe por quê? Na profundidade ou na rasura da sua comunhão com Deus, as coisas farão diferença ou não. Então, quanto mais profunda for a sua comunhão com Deus, maior será o seu senso de pecaminosidade. Não confunda isso com perfeccionismo, por favor. Quando você se aproxima de Jesus, você vê a perfeição de Jesus, você vê o caráter de Jesus. Então você vai se aprofundando na comunhão com Ele, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus lidava com as situações, como Jesus lidava com as circunstâncias. E a partir daquele momento, Ele é a sua, Ele é a minha, Ele é a nossa referência. Então, uma vida de santidade é a vida toda. Por exemplo, se eu sair daqui hoje e acontecer uma tragédia e amanhã vocês estiverem aqui não, lá no velório, vocês vão estar falando assim, puxa, pastor Mauro, tão animadinho, tão jovem, a gente estava começando a conhecer o camarada, morreu tão cedo e tal. O que eu sou hoje, terminou aqui. É a minha preparação para o céu. Se eu morrer hoje, é o que eu tenho. Por isso, eu estou salvo pela graça de Jesus, apesar de tudo, eu estou salvo hoje. E eu quero que você tenha essa certeza que você está salvo hoje pela graça de Jesus, amém? Tenha essa certeza, essa convicção. Mas pastor, não é você. Não é a respeito de você, é a respeito de Jesus. Mas você tem coisa por acertar na sua vida? Tem. Deus considera você, não num ponto isolado, mas Deus considera a sua vida como um todo. Olha para Davi, quanta coisa errada, quanta barbaridade Davi fez, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia não analisa Davi pelo fato dele ter pecado com Batseba, ou ter matado Urias. Olha Davi como um todo, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Próximo passo, depois que eu termino aqui esta minha vida, aí vem o quê? A glorificação. Na glorificação, como diz o profeta Naum, não se levantará a segunda vez o quê? O pecado. Então, lá na glorificação, eu sou livre da presença do pecado. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. As primeiras coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós viveremos com Deus para sempre, nunca mais levantará o pecado. Quanto tempo vai ser isso? Uma eternidade. E a gente não tem noção do que é a eternidade, porque nós vivemos presos no relógio. Eternidade é um tempo incontável, não tem começo, não tem fim. Então nós viveremos e reinaremos com Cristo para sempre. Percebe? Então, é isso que acontece. Na justificação, eu sou livre da condenação do pecado. Na santificação, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E na glorificação, eu sou livre da presença do pecado. Na justificação, acontece num instante. Na minha santificação, é uma vida toda. Por exemplo, de quem, por um instante, momento da crucifixão de Jesus, chega um dos criminosos e fala assim, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus diz o que para ele? Você vai estar comigo lá. Ele teve tempo de ser batizado? Ele teve tempo de fazer classe bíblica? Ele teve tempo de conversar com alguém? Mas não teve. Aquele foi o momento único que ele teve e é histórico para nós. Eu acredito piamente de uma pessoa que na hora da morte se arrepende e pede perdão para Deus, mas não fique nessa esperança, hein? Não fique nessa porque você conhece a palavra. Tem pessoas que se arrependerão de um último instante? Ok, poderão acontecer. É o caso do ladrão na cruz. A santificação. Teve um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz, professor, que ele andou com Deus 365 anos. E não mais foi visto, não é, irmão Paulo? E Deus o levou para si. Está com Deus no céu. Olha que maravilha. Ele representa uma vida de santificação. Querido, nós como cristãos, sabe o que nós temos que fazer? Parar de brincar de ser crente.
e ser crente de verdade. É viver à luz daquilo que nós conhecemos. É professar, pregar e viver. E as pessoas verão ao nosso redor que nós realmente somos de Jesus e que Ele é nosso. Então, a vida de santificação é o que Deus espera de mim e de você. Viver para Deus cada dia. Não é viver para Deus só nas horas do sábado, ou só nas horas do culto, ou só nas horas do clube de desbravadores. Não, viver para Jesus o tempo todo. Que coisa linda foi ver essa moçada na Tamires, no Calebs. Gente, que coisa linda. Que coisa linda eles abordando as pessoas na rua, trazendo, convidando, sabe? É isso que Deus espera de uma juventude que se empolga com as coisas de Deus. Isso é santificação. Não é você ser perfeitinho, quadradinho, tudo redondinho, tudo direitinho, não. Mas é você buscar fazer o seguinte: Senhor, eu quero colocar a minha vida em harmonia com a tua vontade. Eu não posso de mim mesmo, mas o poder de Jesus te ajuda. Paulo fala a respeito disso. E aí então você tem o exemplo de santificação à vida desse patriarca maravilhoso que foi Enoque, que andou com Deus. E aqui eu quero perguntar para você: você já está ok com a sua justificação? Já recebeu Jesus, sim ou não? Diga amém. Amém. Deus seja louvado, porque você foi aceito pela graça de Jesus. Próximo passo, a gente está junto nessa caminhada. Eu quero perguntar para você: você concorda comigo que você está vivendo uma vida de santificação? Se você está buscando fazer a vontade de Deus, colocar a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, para São Caetano ir para o céu com Jesus, é isso que Deus espera. Essa é a parte do fazer. É o que Deus não pode fazer por mim. Tem gente que fala assim: não precisa fazer mais nada, é só Jesus e acabou. Não. Jesus sim te ajuda a fazer a vontade dEle. Ele fala assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que colocar o peso certo no lugar certo. Então a salvação tem esse aspecto. A minha participação qual é? Conformidade com a vontade de Jesus. São João 15, permanecei em mim, eu permanecerei. Eu sou a videira, verdadeiro vós sois os ramos. Eu quero perguntar para você: você pode dizer um amém para a sua vida de santificação? Amém? Amém. Queridos, terceiro estágio. O terceiro estágio, ali está, 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque a salvação nos é oferecida um dia de cada vez. Hoje você está vivendo essa alegria da santificação. Hoje você passou pela justificação. Hoje você vive essa vida de conformação com a sua vontade, com a vontade de Deus. Você está buscando fazer a vontade de Deus. Só que o futuro vai depender não de Jesus. Vai depender de eu e você, de mãos dadas a Jesus, seguirmos na direção da eternidade. Minha igreja de São Caetano, o mais maravilhoso aqui no final do caminho, está Jesus de braços abertos, com saudade de você e com saudade de mim. Será um momento lindo, maravilhoso. O irmão Oscar estava comentando aqui no começo do culto das minhas relações, né? Fomos a um evento e tinha lá gente de todo quanto é lado do estado de São Paulo. E quantos deles vieram? O irmão Oscar brincou: pastor, você vai ganhar do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tinha 1 milhão de amigos, você tem muito mais. Para mim, a coisa mais maravilhosa será o reencontro na eternidade. E você tem chance. Sabe por quê? Porque você já passou pelo primeiro estágio, está vivendo o segundo estágio, e Jesus quer te dar força para você viver a eternidade com Ele para todo sempre. Só que esta santificação, sabe o que é? É o meu preparo para viver com Jesus. É o meu estágio, é a minha prática para poder estar com Cristo. Então, Ele vai me ensinar a desgostar de algumas coisas e começar a pegar gosto por outras coisas que a minha natureza humana pede, mas a minha natureza espiritual diz: não, isso não é bom para você. Então eu vou deixar algumas coisas, alguns costumes, algumas práticas, que você sabe qual é a luta que você tem. Não precisa ninguém expor diante de você. Você com Deus sabe qual é a luta que você tem. E nesta manhã, eu gostaria de dizer para você: Jesus vai voltar muito em breve. E Ele está de braços abertos esperando, vai dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado.
Eu desejo que você e eu estejamos juntos nesse dia. Será uma manhã gloriosa quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. E o meu apelo nesta manhã é o seguinte: quantos de vocês, junto comigo, gostariam de pedir a Deus, Deus, que se cumpra a tua vontade na minha vida, o terceiro estágio seja por tua graça e por tua glória. Ó Deus, recebe a nossa decisão nesta manhã, pelo poder do teu Espírito, e que a nossa pregação seja bíblica, Senhor Deus, seja cristocêntrica, seja salvífica para a glória do teu nome, e que a igreja seja reavivada e preparada para o dia do encontro com o Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.